Oi, pessoal! Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar numa ideia que, para ser sincero, vai dar um nó na cabeça de muita gente. A enorme maioria de nós vive com uma ilusão muito, mas muito convincente. A ideia de que as emoções são automáticas, sabe? Como se fossem reações pré-programadas ao mundo lá fora. Acontece alguma coisa e a gente simplesmente reage. Mas e se não for bem assim? E se as emoções não forem engatilhadas, mas sim construídas ativamente pelo nosso próprio cérebro? É exatamente isso que vamos explorar nessa nossa análise de hoje, mergulhando no trabalho genial da neurocientista Lisa Feldman Barrett. Vamos desmontar essa ilusão e dar uma espiada incrível nos bastidores da mente. Para começar, pense no seguinte: o que o cérebro humano tem em comum com o streaming de um vídeo em alta resolução na internet? Parece uma loucura comparar as duas coisas, né? Afinal, o cérebro é biologia pura e o streaming é tecnologia. Mas a grande sacada aqui é que, num nível neurobiológico, a forma como a gente processa a realidade a cada milissegundo usa literalmente o mesmo princípio da transmissão de dados online. Pensa bem, quando um servidor de streaming transmite um filme, ele não manda cada pixel de cada quadro do zero ao tempo todo. Se fizesse isso, a internet iria travar pela quantidade absurda de dados. Em vez disso, a tecnologia usa o que chamamos de compressão de vídeo. Ela envia só aquilo que mudou de um quadro para o outro. As partes paradas da imagem já foram enviadas, então, para que repetir? E adivinha só, o nosso cérebro faz exatamente a mesma coisa para economizar energia. Ele não fica processando cada mínimo detalhe sensorial do zero o tempo todo. Ele pega as regularidades, as coisas que se repetem, faz um grande resumo de tudo e foca só no que é novidade. Ele separa o que é igual do que é diferente para ser incrivelmente eficiente. O que nos leva ao nosso primeiro ponto: o motor de previsões. A ideia central aqui, e que é a grande base do nosso estudo, está perfeitamente resumida nesta citação. A autora é categórica ao afirmar que as emoções são feitas, não desencadeadas. Ou seja, em vez de ser uma máquina passiva que fica ali parada, esperando o mundo acontecer para só depois reagir, o cérebro é um verdadeiro motor de previsões. Desde o momento em que a gente nasce, a mente está o tempo todo, sem parar, criando modelos do mundo. As emoções não estão guardadas em caixinhas prontas para abrir. Elas são fabricadas no exato momento, misturando aquilo que a gente sente com aquilo que a gente pensa. Mas, claro, essas previsões do cérebro nem sempre acertam a mosca, não é verdade? Quando a previsão erra em relação ao que está de fato acontecendo, temos um erro de previsão. E como a mente resolve isso? De duas formas básicas. A primeira é sendo flexível. Imagina tentar pegar uma bola de beisebol no ar. O cérebro prevê onde ela vai cair, mas se a bola desvia, ele reajusta rápido a previsão e a posição da mão para conseguir pegar. Já a segunda forma é, digamos, sendo teimoso. O cérebro pode simplesmente ignorar a realidade física e alterar a percepção só para bater com a previsão original. Um exemplo sensacional das nossas fontes fala de uma festa infantil onde colocaram purê de cenoura dentro de fraldas. A aparência bizarra fez o cérebro das pessoas prever um cheiro tão ruim, de forma tão teimosa, que muita gente relatou sentir nojo, ignorando completamente que o nariz estava, na verdade, sentindo o cheirinho doce de cenoura. Loucura, não é? Então, como é que o cérebro empacota essa quantidade absurda de previsões constantes? Entramos na seção 2, conceitos como dados comprimidos. Toda e qualquer previsão nasce numa região super específica da nossa rede interoceptiva, conhecida como rede de modo padrão. E o detalhe que muda o jogo é que o que sai do núcleo dessa rede não é uma imagem cheia de detalhes, é um resumo multissensorial ultra eficiente totalmente sem detalhes. É um núcleo central do cérebro avisando: olha, a essência abstrata do que está prestes a acontecer é essa aqui. Desde os nossos primeiros dias, a gente aprende comprimindo essa enxurrada de dados do mundo. Pensa na mágica. Primeiro, o sistema visual junta várias linhas retas e resume isso no conceito de um ângulo. Aí, ele pega vários ângulos e curvas e comprime no conceito de um olho. E por fim, junta olhos, nariz e boca e resume tudo num rosto. Isso é o auge da eficiência. Em vez de processar milhões de informações visuais separadas cada vez que a gente bate o olho em alguém, o cérebro simplesmente puxa o arquivo do conceito rosto e aplica a compressão de dados. E o jeito que o contexto pode alterar totalmente esses conceitos é de cair o queixo. Tem um exemplo maravilhoso sobre a tenista Serena Williams. Se a gente olhar uma foto só do rosto dela, isolado, com os músculos todos contraídos, o nosso cérebro puxa logo o conceito de terror. A mente prevê que ela está apavorada. Mas, se a câmera afasta e a gente percebe o contexto de que ela acabou de ganhar um torneio gigante de tênis,
o cérebro muda o resumo conceitual no mesmo milissegundo. Aquela mesma expressão vira triunfo. A realidade sensorial física é exatamente a mesma, mas a percepção vira de ponta cabeça, dependendo do conceito que o cérebro usou para descompactar a informação. E isso nos traz à seção 3, a cascata de conceitos. Aqui é onde a coisa acontece num nível incrivelmente microscópico. A cascata de conceitos é o coração do assunto, o grande segredo da construção emocional e perceptual. É literalmente o desdobramento microscópico onde um pequeno resumo conceitual sai lá do núcleo do cérebro e explode numa verdadeira cascata de previsões sensoriais e motoras super detalhadas. E, resgatando aquela nossa analogia tecnológica, esse processo é neurobiologicamente muito, mas muito semelhante a descompactar e exibir na tela uma imagem de alta resolução transmitida pela internet. Então, como funciona esse passo a passo da descompactação? É basicamente rodar a compressão de marcha ré. Passo 1. Começa como aquele resuminho sem detalhes lá na rede central. Passo 2. O cérebro começa a descompactar isso em previsões mais amplas, dividindo as informações para a visão, para a audição e assim por diante. E no passo 3, vem a cascata de fato. A previsão inunda áreas cada vez menores, criando expectativas hiperdetalhadas sobre luz, cor, movimento e até as sensações físicas, como um frio na barriga. Quando essa cascata finalmente atinge as partes sensoriais primárias do cérebro, como o córtex visual primário, a previsão tromba de frente com a realidade externa. Nesse instante, a mente resolve os erros de previsão, quebrando a informação em milhões de pedacinhos. É visualizado como um verdadeiro tornado gigante de linhas e contornos mudando sem parar. E o resultado dessa tempestade microscópica na nossa cabeça, simplesmente aquilo que a gente vivencia como uma percepção incrivelmente rica e em alta resolução da realidade. Mas como toda essa mecânica abstrata se traduz na nossa vida real e no nosso dia a dia? É o que vamos ver na nossa seção 4, Construindo a Realidade Emocional. Imagina a seguinte cena. A gente está no meio de um shopping center lotado, muito barulho, vitrines brilhando, gente cruzando para todo lado. O cérebro está disparando milhares de previsões por segundo. De repente, lá ao longe, surge a silhueta de alguém muito familiar. O cérebro, esperto que é, faz a previsão. Acho que estou vendo o tio Kevin. E no mesmo pacote dessa previsão de quem é a pessoa, o cérebro ativa o conceito de felicidade, porque as lembranças e a convivência com ele sempre trouxeram alegria. Vamos ver isso em detalhes. Primeiro, a mente previu o parente querido e acionou o resumo de felicidade. No segundo passo, essa felicidade se desdobra. O cérebro começa a prever como o tio Kevin está vestido, puxando na memória talvez uma camisa xadrez que ele sempre usa. Essa é a descompactação visual e motora. Aí, no terceiro passo, a silhueta chega mais perto e o cérebro compara a simulação interna com o que os olhos estão de fato captando. Se for o tio Kevin mesmo, maravilha, a gente sente aquela felicidade real. Mas e se for um alarme falso? E se a pessoa vira o rosto e é só um estranho parecido? O cérebro ajusta a cascata na mesma hora. Aquele conceito de felicidade evapora instantaneamente e pode dar lugar à decepção. A emoção não estava ali no ar, esperando para ser sentida. Ela foi ativamente construída pela previsão, que acabou não se confirmando. Essa frase das fontes resume a magia toda de um jeito brilhante. O cérebro descompacta o resumo de todas as entradas sensoriais, numa cascata gigante de previsões. Assim como adicionar água à comida desidratada. Sabe aquelas comidas liofilizadas que ganham volume, textura e sabor quando a gente hidrata? É assim que o nosso cérebro reidrata um fiapinho de memória abstrata e transforma aquilo em detalhes super vivos do presente. É crucial entender isso. A realidade que a gente experimenta a cada segundo do dia não entra passivamente de fora para dentro. Ela é montada, ativamente e fervorosamente, de dentro para fora, pelo nosso cérebro. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha incrível para encerrar. Pensem bem. Se a ciência está mostrando que os nossos sentimentos não são apenas reações automáticas que a vida joga no nosso colo, mas sim realidades inteiras que o cérebro constrói e descompacta a cada milésimo de segundo, então, quanto poder a gente realmente tem de reescrever esses conceitos? Quanto poder de fato temos sobre aquilo que sentimos? Talvez seja muito, muito mais poder do que a gente sequer tenha ousado imaginar. Fica essa baita reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. Até a próxima!